pecado já não tem mais autoridade para todos aqueles que aceitarem o nome de Yahshua Mashiach. As Escrituras aprovam de que o pecado já não tem mais aquela autoridade sobre todos aqueles que aceitarem o nome de Yahshua Mashiach. Hebreus, do seu capítulo 9, do seu versículo 26, diz assim, as Escrituras: de outra maneira, necessário de fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A manifestação de Yahshua foi para aniquilar o pecado, destruir o pecado, desfazer a autoridade que o pecado carrega, a autoridade que o pecado tem, a essência da autoridade máxima que o pecado carregava. Então a palavra do Criador vem falar que a manifestação dele no madeiro foi para aniquilar, destruir, desfazer a sua autoridade máxima que o pecado carregava. O que é pecado? Como é que nós podemos entender e compreender o pecado? Ok? Esse é o tema que vamos tratar. O que é esse pecado? Como é que nós podemos compreender? Então, no livro de Tiago, do seu capítulo 4, do seu verso 17, vem falar assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós vamos compreender pela linhagem do apóstolo Tiago falar que aquela pessoa que sabe fazer coisa boa e não faz aquela coisa boa está a cometer pecado. Então o pecado é o que? É tudo aquilo que você sabe que é de bom e que você não está a fazer. Se você sabe que uma coisa boa, uma coisa correta, e você não está a fazer, praticamente você está a pecar. Automaticamente nós trazemos uma abordagem de uma compreensão de que o pecado é a transgressão dos princípios sagrados de Yahweh. Quais são esses princípios sagrados? Os princípios sagrados estabelecidos por meio da benevolência ou da vontade do próprio Criador Yahweh para com as nossas vidas. De acordo com a linhagem do apóstolo Tiago, nós percebemos, tentamos puxar a ideia de compreender de que o pecado é a transgressão daquilo que eu sei que é bom e que eu não consigo fazer. Se você entende tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom e que você não faz, tens que saber que você está a cometer pecado. Está a entender? Então, como é que esse pecado é cometido? É de que forma em que eu posso cometer esta transgressão, este pecado? Então temos uma linhagem da abordagem, do estudo da palavra do Criador por meio do mestre, do pastor Yahshua, ali no livro de Matitias, né, do seu capítulo 5, do seu verso 28. Diz assim: portanto, aquele que olhar é uma mulher com uma forma indesejável. Então a palavra do Criador vem falar de que cometeu pecado. Então o pecado não é aquilo que a gente olha quando alguém está ali a matar alguém. Quando nós ouvimos que alguém matou alguém, ou ouvimos que alguém se levantou contra uma outra pessoa, isso não é pecado, não. Isso chama-se fruto do pecado. Então o pecado, ela é cometida através do raciocínio, do pensar. Está a entender, irmão? A palavra vem nos trazer uma menção, de acordo com os estudos, com o ensinamento do mestre Yahshua, dizer que aquele que tiver um olhar indesejável, um olhar intencioso dentro do seu coração, então ele comete o pecado. O pecado é a transgressão dos princípios sagrados de Yahweh. Então, se você olhar para uma pessoa com um olhar indesejável, com um olhar objetivo, com um olhar de maldade, de crueldade, praticamente você comete o pecado dentro do seu próprio raciocínio. No momento, ao passo em que você vai lá praticar aquela obra,
praticar aquela ação, você está a demonstrar o fruto do pecado. Isso que está a dizer, se você transgride através do raciocínio, logo você cometeu o pecado. Então a palavra vem poder nos destruir. No livro de Salmos, do seu capítulo 51, do seu versículo 5, diz assim as escrituras: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Está a entender, irmão? Este é o Salmo de Davi. O Davi, ele traz uma reflexão de que fomos concebidos no pecado. Está a entender? Fomos concebidos no pecado, fomos formados e feitos no pecado. Então outro aí vem falar que, não, será que a descendência daquelas pessoas que fazem o mal não foram destruídos no dilúvio? Sim, com toda certeza, que a descendência dos malfeitores, que são mais conhecidos como os Nefilim, os gigantes, que estavam a destruir a terra pela tamanha crueldade e maldade, foram destruídos no dilúvio. Mas é uma coisa que tens que entender, que ali escapou o mal. Escapou de que forma? A esposa de Noé era da descendência de Caim. Isso está a dizer que dentro da arca estava ali a descendência do Caim, a descendência do pecado. É por isso que o salmista, por meio do Davi, ele vem falar que eu fui formado, em iniquidade eu fui formado. Está a dizer que nós carregamos a genética. A nossa genética está comprometida pela força do mal. Significa que nós nascemos no mal. Isso quer dizer que é tão fácil você fazer o mal e não fazer o bem. É tão fácil você ter um olhar indesejado e não ter um olhar bom. É tão fácil, praticamente para um ser humano, é fácil fazer a crueldade. É por isso, isto é que significa o que significa o comprometimento que um ser humano tem com o pecado, cujo esse pecado é a transgressão dos princípios sagrados de Deus. Sendo assim, um homem está condenado para poder morrer, porque o pecado, a consequência que gera o pecado é a morte. Praticamente nesse sentido, nesse fio do pensamento, nenhuma carne pudesse se escapar, porque toda pessoa, ele pratica o mal, ele comete o pecado. Então, ele comete o pecado porque o pecado está na sua genética, na sua formação, dentro do ventre da sua mãe. Então, cada um ser humano, ele carrega o pecado. Então, o pecado, a pessoa é nascido com o pecado, que provém do ventre da sua mãe. Esta é aquela geração, é aquela descendência de Caim, que escapou no tempo de dilúvio através de Noé, com a sua esposa, e que era essa descendência. Sendo assim, depois do dilúvio, todas as pessoas que foram nasceram através dessa descendência ali. Estão a entender o que quer dizer, irmão? Então isso está a dizer que nós fomos formados na iniquidade. Sendo assim, cada um, ele está ali transgredindo a palavra do Criador, porque a palavra, a linhagem da compreensão é que se uma pessoa fazer coisa errada, sabendo aquilo que é certo e não fazer, então ele comete o pecado. Então o pecado é tudo aquilo que você sabe que é bom e você não faz. Então imagine quantas coisas que você sabe que é bom e que você não tem feito. Quantas coisas que eu sei que são bom e que eu não tenho feito. Quantas coisas que o mundo, que as pessoas que estão em nossa volta sabem que estas coisas são corretas e boas e verdadeiras, que eles não fazem. Então, sendo assim, tens que entender que, de acordo com o apóstolo Tiago, estamos a falar de que todo o mundo e a humanidade estava destinado para a perdição, para a ira, porque todo o comprometimento com o pecado traz a ira de Deus. A ira de Deus, ela provém pelas pessoas que cometem o pecado. Sendo assim, então a palavra do Criador, ela vem falar no livro de Romanos, do seu capítulo 6, no seu verso 23, diz assim, que o salário do pecado é a morte. Então, todo o mundo está condenado para a morte por causa do pecado. A palavra do Criador, ela vem falar, dizendo no livro de Hebreus, né?
no livro no livro proibido, entende? No livro proibido do seu capítulo 3, do seu versículo 17, diz assim, dizendo que o Criador não enviou o seu próprio Filho para que condenasse o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós somos salvos através da manifestação do amor que ele manifestou diante dos nossos olhos, que cujo esse amor é Yahshua Mashiach. Então a palavra vem falar que a iniquidade, o poder, a autoridade que tinha o pecado para manifestar a ira de Yahweh sobre nós, ela é desfeita no madeiro, ela é desfeita através do seu Filho. Sendo assim, nós somos salvos por meio do crer no Filho, porque ali no mesmo livro proibido, no capítulo 3 do seu verso 18, ali vem falar que todas aquelas pessoas que rejeitarem o nome dele, o nome do seu Filho, então eles já estão condenados. Quem está condenado não é aquele que rejeita os milagres. Quem está condenado não é aquele que rejeita as profecias. Quem está condenado é especialmente aquele que rejeitar o nome dele, o nome do seu Filho, que é Yahshua, que se manifestou no madeiro para a salvação de toda a humanidade, porque todo o mundo está comprometido com uma genética pecaminosa, com um formado do pecado, que nós nascemos no ventre das nossas mães pecaminosa. Para nós é fácil fazer o mal, é fácil matar, é fácil roubar, é fácil fazer todo tipo de pecado, por causa da nossa genética que está comprometido através da esposa de Noé, que se escapou no dilúvio. Sendo assim, estamos destinados para a ira. É por isso que no livro proibido ali vem falar que a manifestação de Yahshua Mashiach é para que o quê? Para que no mundo não fosse condenado. Significa que o mundo ela está sendo salvo, que as pessoas estão sendo salvas por meio de crer no seu nome. Então, a palavra vem falar que por meio de nós crermos no seu nome e aceitarmos, então somos obrigados para nós o quê? Obedecer a voz que vem da parte dele. Porque as Escrituras Sagradas dizem que ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Quem é ele? É o próprio Filho do Altíssimo. É o Criador. É o próprio Filho do Criador que se manifestou aqui na terra. Yahshua Mashiach, o homem que foi privilegiado para que ele fosse o quê? A própria pedra principal, a própria pedra angular. Sendo assim, nós hoje alegremos todos nós que caímos nessa onda do pecado, porque Yahshua Mashiach, ele aniquilou, destruiu, desfez o pecado através do seu sangue. É anulado a autoridade que o pecado carrega. Isso está a dizer que o pecado hoje não vai poder me arrastar até no lago do fogo. O pecado hoje não vai poder me escravizar. O pecado hoje não vai me levar para o abismo. O pecado hoje não vai me conduzir para a ira de Yahweh através do sangue que se derramou no madeiro. Então alegremos-nos hoje. Porque o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? As Escrituras ela vem falar no livro de Lucas, do seu capítulo 13, do seu versículo 5, dizem assim, todos aqueles que não se arrependerem dos seus maus caminhos, então não escaparão do lago do fogo. Isso quer dizer que o pecado ele perdeu a autoridade de me levar para o abismo. O pecado ele perdeu a autoridade de me puxar para o lago do fogo. O pecado ele perdeu a autoridade de me fazer eu ser escravo ou passar pela ira de Yahweh. Mas sim, através do seu Filho o pecado foi pago. Mas por meio do seu Filho a palavra vem falar, por meio de Yahshua, a palavra vem falar, todos aqueles que não se arrependerem. Então, o que vai me levar hoje para o lago do fogo já não é mais o pecado, mas sim é o arrependimento. Se eu peco, se eu faço coisa errada, não me arrepender, então isso vai me levar para o lago do fogo. A palavra vem falar, nos ensinar, queridos irmãos e irmãs, aprendam e despertem, que agora a condenação está, não arrepender. Então nós somos instruídos para nos arrepender de
cada coisa errada que nós temos cometido dia após noite, através do sangue do seu próprio Filho que se manifesta no madeiro. Então, absolutamente a palavra, ela hoje nos puxa, o madeiro hoje nos traz uma chance de eu poder me arrepender, de você poder se arrepender. Se não fosse pela manifestação do sangue, então todos nós estávamos destinados para a ira, para a destruição, para a morte, porque é isto que o pecado ela traz. Então este pecado, nenhum homem, nenhuma carne poderia se escapar, porque fomos formados desde o ventre das nossas mães. Carregamos essa identidade, carregamos este pecado dentro de nós. Não estou a falar da DNA, nós temos a DNA ideal, mas a nossa genética, a nossa formação, ela vem do pecado, do maligno, da descendência do Caim, que se escapou no dilúvio através da esposa de Noé. Então é isso a palavra do Criador vem nos instruir, que por meio da manifestação de Yahshua nós hoje somos o quê? Somos salvos. Mas entenda uma coisa, já não há mais o outro sacrifício que abole e anula o pecado para aquele que peca voluntariamente. Se você pecar voluntariamente, já não há mais o outro sacrifício. A palavra vem falar no livro de Hebreus 10, 26. Não há mais o outro sacrifício para aqueles que o quê? Que pecam de uma forma voluntária. Isso está a dizer de nós, depois de nós termos sido perdoados nossos erros, então nós devemos caminhar na bonança, devemos caminhar no mansidão, devemos caminhar na temperança, devemos caminhar no amor, devemos caminhar em toda a bondade e beneficência da parte da grande benevolência que o nosso Criador tem nos oferecido através do sangue que se manifesta, através do sangue que se derramou no madeiro. Sendo assim,